Graça e paz, princesas do Senhor. Começamos hoje uma nova etapa. Assim como o Senhor colocou no nosso coração de estarmos estudando juntas sobre as mulheres que estão na Bíblia. De mulheres para mulheres. Eu sou a pastora Simone Migliorini e é com muita alegria no coração que começo esse estudo no dia de hoje. Vamos orar? Paizinho querido, nós te apresentamos tudo que vai ser dito e ensinado aqui nesse canal, para que nós mulheres possamos estar com sensibilidade de estarmos recebendo tudo aquilo que tu tens para nós. É com muita alegria que nós te convidamos, Espírito Santo, amado da nossa alma, a estar junto conosco, trazendo todas as revelações que tu tens para cada uma de nós. Que cada coração aqui presente seja o celeiro perfeito para acolher a semente que vai ser ministrada e que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra poderosa e seremos mulheres mais fortes, determinadas e melhores para levantarmos outras mulheres. No nome de Jesus, nós te convidamos a ficar conosco até o fim e a nos guiar em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Minhas queridas irmãs, hoje nós vamos começar a mulher que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu particularmente amo muito a história dela. Não sei quantas de vocês conhecem, mas é a história da Raabe. Muitas pessoas erram em dizer que é a história da prostituta Raabe. Ela foi prostituta. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor, ela foi transformada numa mulher séria. Isso já traz para nós um grande ensinamento. Sabe por quê? Muitas de nós dizemos assim: eu já fiz tanta coisa, eu já fiz isso errado, isso errado, isso errado, isso errado. Não sou digna do Senhor. Não sou digna do seu perdão. Não sou digna do seu amor. Todas nós nunca seríamos dignas por mérito próprio. Mas o Senhor escolheu nos amar, como escolheu amar a Raabe. Vamos começar o nosso estudo. Raabe, eu queria que vocês estivessem sempre nos dias dos nossos estudos, amadas, com caderno, com lápis, com a Bíblia, para fazer anotações. Amém? Então aqui no livro, nós vamos estar estudando esse livro aqui, que diz assim, o título é Mulheres da Bíblia, certo? Então, Raabe se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, versículo 31, que diz assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nessa época, ela era realmente uma prostituta. Desculpa. Ela era realmente uma prostituta. Depois ela teve um encontro com o Senhor. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E Josué, filho de Nun, enviou de Setim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observai a terra, particularmente a Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Isso é quando Josué coloca 2 espias, 2 homens, 2 soldados para estarem indo naquela cidade espiar a terra. E eles foram acolhidos por essa mulher. Porque, na verdade, se eles fossem descobertos, eles chegaram ali camuflados. Chegaram ali camuflados, né? Disfarçados. Eles não podiam se identificar-se como pessoas que estavam indo espiar a terra. E ali eles ficaram guardados por aquela mulher. Vamos para a leitura que está no livro, que nós vamos estar intercalando entre o livro e a Bíblia. Antes de ir para o livro, nós vamos para Josué, capítulo 6, versículo 17 e 25. O primeiro versículo que eu li foi Hebreus 11, 31. O segundo, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. E agora, Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 25. Josué, capítulo 6,
do versículo 17 ao 25, que diz assim: A cidade, porém, contudo, o que nela houver, será anátema. Ao Senhor somente a prostituta ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos dos anátemas, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata e ouro e objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram a trombeta, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para um lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade, e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos seus 2 homens, que haviam espionado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com um juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata e o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros de Josué, que Josué havia enviado para espionar Jericó. Vou falar de novo. Até esse momento, Raabe era realmente ainda uma prostituta. Vamos ler agora os livros e aí a gente vai dando continuação, tá certo? Os rabinos desde tempos imemoráveis e depois muitos intérpretes do cristianismo tentaram mostrar que Raabe era uma mulher diferente do que as escrituras nos descrevem. Eles negavam que ela era uma prostituta. Raabe casou-se com Salmão, era a mãe de Boaz e, portanto, estava incluída na linhagem materna dos ancestrais de Cristo. O apóstolo Paulo a nomeia entre a grande nuvem de testemunhas. Ela é a única mulher ao lado de Sara dignada como exemplo de fé. Além disso, o apóstolo Tiago menciona como uma pessoa digna de suas boas obras. Alguns se perguntam como uma mulher assim poderia ter sido uma prostituta. É ultrajante demais, especialmente difícil de acreditar para que pessoas hipócritas que desprezam pecadores evidentes. Também é repugnante para aqueles que querem fazer modelo de piedade e de virtude para todos os personagens das Escrituras. Consequentemente, tendo havido muita discussão sobre o significado da palavra hebraica zoaná, traduzida em nossa versão como prostituta, alguns dizem que ela era dona de uma pousada simples, outros que Raabe fora concubina como Agar e Zilpa. Outros conjecturam que ela pode ter caído na juventude, mas que quando morava em Jericó era uma mulher de boa reputação. Todas essas suposições foram feitas sem a compreensão adequada do conselho de Deus para a redenção dos pecadores. Eles distorcem a história de Raabe porque desejam estabelecer um esquema de salvação baseado na bondade humana. Dá uma pausa aqui. Prestem atenção. Aqui o autor está dizendo que várias pessoas tentaram mudar a história, querendo dizer que Raabe não era uma prostituta.
Porque Raabe, ela tem uma importância gigantesca na história. Como aqui o autor falou, o apóstolo Paulo coloca ao lado de Sara como a mulher de fé. Então, como é que uma prostituta poderia ter fé? Amados, a Bíblia ela é maravilhosa. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, ele disse, quando ele foi escolher, né, ele achava que era um dos irmãos de Davi, que seria o rei, Deus disse para ele, eu não olho Samuel como o homem olha, eu olho o coração. E muitas das vezes, amados, nós não só somos julgados pela nossa aparência, pela nossa forma, pelo nosso jeito de ser, de se vestir, como também caímos no erro de julgarmos os outros mediante as nossas percepções. Eu olhei e achei que era. Eu olhei e não dava nada por fulano, quando ele abriu a boca, falou. Então, nós não podemos julgar. Aqui estavam tentando mudar a história de Raabe, como se Deus não olhasse para os pecadores. Amado, se Deus não olhasse para os pecadores, ele não tinha olhado nem para mim, nem para você, minha amada. Não é verdade? Então, assim, Raabe, a Bíblia ela não especifica o que causou Raabe se tornar uma prostituta, o que levou ela a entrar nessa vida, não fala. Mas isso não não é dado essa ênfase, porque isso não é importante. O importante não é o que ela era, e sim no que ela se tornou. Então, ela morava numa cidade de pecado, ela morava num território de idolatria. Ela pertencia a esse lugar errado, esse lugar ruim. Mas ela achou graça em Deus, e Deus achou-a ali naquele lugar. Vamos continuar a leitura. Mas as suposições não alteraram o fato. Raabe era uma prostituta, não há como mudar o significado da palavra em grego, embora relutemos em admitir, devemos lembrar que não apenas Raabe, mas Tamar, Betseba eram mulheres pecadoras, embora estejam registradas na genealogia do Salvador. Uma outra pausa aqui. É como se, porque eu errei no passado, porque eu pequei no passado, eu não tivesse o direito de ter uma vida nova. Mas, para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de dizer que para Deus não existe pecadão e pecadinho, existe pecado. Claro que as consequências são diferentes. Porque se você rouba R$1 ou se você rouba R$1.000, você roubou. Perante Deus você roubou. Claro que as consequências de quem rouba R$1 é diferente de quem rouba R$1.000. Entende? Mas para Deus não há... aquela ali é uma pecadora maior porque ela se prostitui. E eu não, porque eu apenas falo do meu irmão. Não, amados. Ambas as coisas estão erradas e são pecados. Então, aqui o julgamento é como se Raabe não tivesse o direito de ter se encontrado com Cristo, de ter se encontrado com Deus, ter um encontro com Deus e ter sua vida transformada. Eu me encontrei com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E eu tive e tenho a minha vida transformada todos os dias há 38 anos. Claro que aquilo que eu fazia, que eu busco a cada dia ser uma pessoa melhor, mais íntegra, mais verdadeira, mais à luz da palavra, eu vou a cada dia melhorando. Mas as coisas que eu fazia, eu não faço mais. E tem mais, amados. Nós não podemos ficar julgando a pessoa porque essa pessoa está no pecado. Eu tenho que fazer por onde tirá-la dessa vida e não mais julgá-la pelo que ela fez. Porque a Bíblia diz que quando eu recebo Jesus no meu coração, quando eu aceito o convite de Jesus, dele ser o meu dono, meu Senhor e Salvador, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então Deus não leva em conta o nosso pecado passado. Ele nos perdoou e a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Então é isso que tem que ficar bem claro na nossa mente, que o pecado que eu cometi, me arrependi, o Senhor me perdoou, ele está no mar do esquecimento. Eu não tenho nem que estar lembrando dele.
Eu posso até comentar sobre ele para uma edificação de fé, para um bom testemunho, mas não para falar do que eu fazia no passado. Como também não posso estar sempre julgando o outro pelo que ele fez no passado. Se Deus o perdoou, quem sou eu para estar mexendo nisso? Acabou. Perdão. Acabou a história. Passa para frente, bola para frente, é uma nova história, uma nova vida. Claro que não posso estar caindo nos mesmos erros. Amém, queridas? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Exatamente o que eu estava falando. Todos pecaram. Independente de qual foi o pecado. Pecado tal é mais grave, pecado... Não, amados. Pecado é pecado. E pecado nos separa de Deus. Certo? Essa é a grande verdade a ser lembrada ao considerar o assunto. E isso se explica a Raabe e a todas as mulheres virtuosas de hoje. As Escrituras não fazem exceções, todavia Raabe teve fé e se arrependeu do seu pecado. Depois que os muros de Jericó caíram e ela foi salva, casou-se com um príncipe de Israel, por causa da sua fé que nasceu enquanto vivia na vida de pecado. Seu nome foi imortalizado pelo apóstolo. Está vendo? Ela teve, no momento que aqueles espias estavam ali naquela cidade, ela viu, porque o que eu acredito é que Raabe, ela não era satisfeita com a vida que ela levava. Às vezes as pessoas, nós corremos o risco de dizer isso, fulano está nessa vida porque quer, é tão fácil, basta ele querer sair. Nem sempre é tão fácil, meus irmãos, minhas irmãs. Nem sempre é tão fácil, amados. Fácil é a gente julgar, mas é pecado julgar. Então, não é tão fácil. Cadê a minha parte de tentar ajudar alguém, em poder ajudar uma pessoa a sair dessa vida? Há muitos anos atrás, eu congregava numa igreja e uma prostituta se converteu. Ela foi para a igreja, ela aceitou Jesus e ela chegou num culto com uma roupa muito fora da nossa realidade. Ela chegou com a saia muito curta, uma sandália com salto muito alto, né, uma blusa muito transparente. E eu me lembro que as irmãs na época começaram a falar como é que fulana vem com a roupa dessa para a igreja e tal. Todas falaram. Eu era nova convertida e eu me lembro que eu disse para elas, amadas, que tal no lugar de nós falarmos da roupa que ela está vindo para a igreja, porque ela só tem esse tipo de roupa, nós não podemos ir no nosso guarda-roupa, pegarmos um conjunto, pegarmos uma roupa, um vestido, uma saia, uma blusa, uma calça, uma blusa e darmos a ela. E tem mais, não é só isso, cuidarmos dessa vida, porque a forma em que ela ganhava dinheiro era a forma da prostituição. Se a igreja não chegar junto, se nós não chegarmos juntos, não só em amor, mas em condições para ela sobreviver, enquanto ela não arranja outro emprego, ela vai voltar para aquela vida. Então, são riscos, amados, que nós precisamos ter cuidado. Então, eu não posso estar julgando. Raabe, a fé brotou em Raabe quando ela estava no pecado, como uma prostituta. Mas quando ela saiu daquela cidade que foi tomada, né? Então, quando ela veio para ficar em Jericó, quando os muros de Jericó caíram, que ela saiu e foi para Israel, quando os muros de Jericó caíram, e ela saiu daquela cidade, ela se casou com um príncipe de Israel, com Salmão. Amados, presta atenção. Aquele homem, ele teria tudo para dizer, eu não quero casar com essa mulher. Vai que ela vai me trair, vai que ela não deixa essa vida. Não. Porque Deus, quando viu a fé em Raabe, ele já começou a promover uma situação para que um grande homem dele se casasse com ela. E a vida daquela menina foi restaurada.
Ela não tinha filhos enquanto prostituta. Mas com ele ela teve filhos, sim. E ela entra, né, Jesus entra na genealogia de Raabe. Então, vamos continuar aqui na leitura. Raabe provavelmente ouvira falar de alguns mercadores, pessoas que frequentavam uma casa como a dela. Por outro lado, vimos que o pecado era frequente entre o povo eleito e havia murmuração constante. Lembramos-nos de Miriam, irmã de Moisés. Preste atenção, amados. O autor está comparando o pecado que havia na vida de Raabe, naquela cidade, com o pecado da murmuração do povo de Deus. Aquilo que eu falei há pouco tempo, minhas irmãs. Entende? Às vezes nós precisamos ter muito cuidado. Amadas, nós filhas de Deus só temos uma coisa para dar ao nosso próximo, que é amor. O amor de Deus em nós, o amor de Deus que habita em nós. Eu necessito de que a minha vida não seja de julgamento, não seja de acusação. A minha vida seja de amor pelo próximo. Então o autor aqui está dizendo, lembra-se de Miriam? Miriam, irmã de Moisés, serva de Deus. Ela falou mal de Moisés. Ela chegou a dizer, será que Deus fala só com Moisés? Ele pode falar comigo também. Lembramos-nos também de Zípora, a esposa de Moisés. Até o próprio Arão pecou em várias ocasiões. Enquanto isso, Deus teve compaixão dessa mulher e concedeu-lhe graça. Amadas, vou dizer de novo, o que nós precisamos ter para com o próximo é compaixão. Se o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, tem compaixão, nós precisamos também ter compaixão. Amém? Sem dúvida, havia centenas de mulheres incomparavelmente mais virtuosas em Jericó do que Raabe. Todas foram esquecidas. E o golpe de misericórdia caiu sobre Raabe. Deus usa pessoas improváveis. Deus usa situações improváveis. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não usa quem se acha. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Deus não usa capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Sabe por quê? Porque quando Ele capacita alguém que tem consciência que não é nada sem Ele, é o nome dEle que é glorificado. Minhas irmãs, há muitos anos atrás, quando Deus usou uma pessoa dizendo que eu estaria à frente de um ministério, eu não quis. Eu disse, Senhor, quem sou eu para falar do teu amor? Quem sou eu para ensinar? Quem sou eu para falar da tua história? Quem sou eu para pregar a tua palavra? Eu me achava muito pequena e, amada, sem Deus eu continuo sendo pequena. O Deus que habita em mim é que é grande. Eu continuo sendo pequena. Eu entendo que o que eu faço, quando Deus me trouxe ao coração o desejo de ensinar a palavra dele a outros, o desejo de ensinar a palavra dele a mulheres, ele colocou em mim o desejo de buscá-lo. E tudo o que eu faço é para a glória do nome dele. Não é porque eu me acho capacitada, não, irmãs. É porque eu busco nele viver essa vida de fé, viver essa vida de poder proclamar o evangelho dele, poder espalhar as boas novas que me alcançaram. Eu quero alcançar a outras vidas também. Assim como você deve desejar, minha amada. Você não pode estar aqui estudando só para você. Você tem que estar aqui querendo aprender mais, estudar mais para a sua vida e para que através da sua vida mais mulheres e mais vidas sejam alcançadas. Amém, minhas lindas? É possível que a fé já estivesse crescendo em sua alma. Ela ouvira falar dos estranhos milagres que aconteciam entre aquelas pessoas que perambulavam pelo deserto, perto de Jericó. Nesse ponto de sua fé, foi representantes de Deus a visitaram. Sua entrada na casa foi parte da preparação para o caminho de Deus em sua cidade. Agora a fé de Raabe se torna decisiva.
considere seus visitantes como embaixadores de Deus, pois ela arriscou sua vida por eles, correndo perigos extremamente sérios. Mesmo assim, ela salvou aqueles 2 homens, não por simpatia humana, nem porque isso lhe convinha para sua própria segurança, mas porque eles foram enviados pelo Deus Altíssimo. Olha só, aquela cidade tinha muitos mercadores, a cidade de Jericó, aonde Raabe morava. Então, ela ouvia falar sobre as histórias que aconteciam no povo do deserto, sobre o Mar Vermelho que foi aberto, sobre as pragas do Egito, sobre o exército de Faraó que foi engolido, sobre o povo que passou a pé enxuto, sobre a provisão do maná, das codornas. Tudo ela ouvia falar, sobre a forma em que havia um Deus desconhecido, um Deus invisível, um Deus que não tinha rosto nem tinha nome, porque para ela os deuses eram os deuses que haviam estátuas, haviam adorações, haviam sacrifícios, esses eram os deuses que ela conhecia. E aí de repente ela começa a ouvir as histórias de milagres, histórias que para ela seriam estranhas, de um Deus que ela não conhecia. Então a fé dela começou a ser gerada. Quando ela soube que haviam aqueles 2 espias e que eles corriam risco, ela os escondeu na sua casa. E amados, quando o autor do livro diz assim que ela corria risco, ela poderia ter sido morta se fosse descoberto que ela estava escondendo aqueles espias. Entende? Então, quando você tem um encontro com Deus, você não tem, é o que eu gosto sempre de dizer, você não está zelando pela sua reputação, pela sua vida. O que você quer é preservar, é guardar, é expandir a palavra de Deus. Então Raabe diz, epa, esses homens são diferentes. Eles vêm da parte daquele Deus que eu escuto tanto falar, daqueles milagres miraculosos. Então ela desejou protegê-los e ela pediu algo, que ela fosse preservada. Mas a história diz que os muros de Jericó, eles eram intransportáveis. Ninguém conseguia chegar a derrubá-los. Eles eram impossíveis de serem penetrados, a não ser que se abrissem as portas. E aí vem a história de que foram dados 7 voltas naquele local. Durante 7 dias eles estavam arrodeando aquela cidade, o povo com Josué, e num dia deram 7 voltas, e nas 7ª eles gritaram. E aquela fortaleza, e aquele muro que ninguém conseguia derrubar, foi ao chão. E o único canto que aquele muro não foi derrubado foi onde estava construída a casa de Raabe. Ali estava a preservação, ali estava a proteção de Deus. Porque quando os espias voltaram para Josué e disseram, mas nós ficamos numa casa, alguém nos protegeu, alguém nos guardou, Josué sabia que aquela família não podia ser tocada. Derrubem tudo, tudo vai ser destruído, menos a casa da prostituta Raabe. Até aquela época, ela ainda se prostituía. Apesar da fé já estar sendo gerada dentro dela, apesar dela ter guardado os espias do Senhor, ela ainda continuava no pecado. Mas quando ela saiu daquela cidade, amados, a vida daquela mulher foi restaurada. E ela não pode, quando a gente fala de que ela foi uma prostituta, é para a gente entender de que Deus não tem filhos prediletos e que ele morreu. Ele deu seu filho, Deus deu o seu único filho, o seu primogênito. Deus deu a Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Por todo o tipo de pecador. Ele deu o seu filho. Ele morreu por Raabe também. Quando Jesus veio à terra, foi pelos pecados que havia na vida dela também. Então nós não temos o direito de julgar nem de condenar ninguém, apenas de amar, como Deus assim ama. Amém? Raabe fez o que fez por amor a Deus. Os primeiros frutos de sua fé são imediatamente aparentes.
O exército de Israel estava estacionado ao redor de Jericó. Entretanto, em toda a cidade só houve uma pessoa que reconheceu os enviados de Deus daquele exército. Ela abriu a janela e desceu um cordão escarlate. Raabe acreditava que a sua redenção era certa. Deus a incorporou na linha sagrada do seu Filho unigênito. Assim, Deus não aprova atos pecaminosos, mas nos diz que é onipotente e pode redimir até os piores pecados. E ele nos diz, além disso, que por fim ao conflito pôs fim ao conflito agudo do pecado em nós e que não nos devemos considerar hipócritas e desprezar os outros pecados por eles pecarem. Deixa eu ler de novo aqui, amados. E ele nos diz, além disso, que pôs fim ao conflito agudo do pecado em nós e que não nos devemos considerar hipócritas e desprezar os outros por eles pecarem. Entendam, eu não posso julgar os outros porque eles pecam. Amados, nós não somos juízes. Até porque a nossa justiça humana, ela pende para o que eu quero. A justiça, ela é divina. Nós não somos juízes. Nós não temos o direito nenhum de julgar ninguém por nada. Nós temos que amar as pessoas e orar por elas. É muito fácil julgar, irmãos. É muito fácil dizer como é que a pessoa faz isso. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso. Não falem, irmãos, minhas irmãs. Estou me acostumando de que estou falando aqui nesse momento só com mulheres, com as princesas do Senhor. Não temos esse direito, não temos direito nenhum, amadas, nenhum, de estarmos aqui para julgar e condenar ninguém. Ah, porque fulana fez isso, porque fulana matou, porque fulana roubou, porque, amados, nós temos que orar. Nós temos que amar, nós temos que nos deixar ser usadas pelo próprio Deus, para que as pessoas que estão no pecado possam se sentir acolhidas em amor. Não ache que quem está na droga está porque quer. Você pode até perguntar e a pessoa diz, eu quero mesmo estar nessa vida. A minha função e a sua é de orar por ela. E no que depender de mim e de você, nós podemos ajudar e sermos boas testemunhas de que Deus muda. Sabe, amadas, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não me prostituí, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Porque dentro de mim havia outros tipos de pecado. Pecado do egoísmo, de querer as coisas para mim, pecado da inveja, querer o que era do outro. Pastora, você tinha inveja? Tinha, amado. Quando eu era adolescente, que eu via minhas amigas com uma calça bonita, porque como eu queria. E como eu dizia. Por que fulana tem e eu não tenho? Sabe, amados? Todos nós viemos, como a Bíblia mesmo nos diz, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Nós recebemos a salvação pela fé. Então, que nós possamos estar com Raabe aprendendo. Como eu disse a vocês, deixa eu abrir aqui o livro de novo. Raabe, ela foi... Deixa eu só achar aqui, minhas irmãs. Ela se casou com Salmão e foi mãe de Boaz. Ela gerou Boaz. Boaz se casou com Ruth, que foi avó do rei Davi. Significa que Raabe é bisavó do rei Davi. Ela está dentro de uma linhagem onde veio o nosso Jesus Cristo.
Por que que isso aconteceu? Para nos ensinar de que o Senhor é poderoso para usar as coisas improváveis. Eu me lembro que quando me convidavam para ouvir a palavra de Deus, e amados, assim, eu sempre amei Jesus. Mas eu amei Jesus da minha forma. Eu amei Jesus sem me preocupar com o que agradava a Ele, sem me preocupar com o que poderia fazê-lo feliz, sem me preocupar em conhecê-lo de verdade. E quando me faziam um convite, eu dizia, quero não. Eu gosto de curtir a vida, eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a festa. Então, meu amor por Jesus não era isso. Pastor, você está dizendo que é pecado dançar e ir para a festa, mas eu não estou dizendo que é pecado nada. Eu estou dizendo que eu não tinha esse desejo que hoje é tão ardente no meu coração, de cada vez mais me aprofundar nas coisas do Senhor. Saber que Raabe tinha uma vida toda errada, mas ela estava atenta às boas notícias que ela ouvia dos milagres do Deus desconhecido. Aquela palavra, aquelas conversas que ela ouvia, acredito eu que até em meio aos locais que ela estava trabalhando, as pessoas estavam ali conversando, né? Ah, você soube o que aconteceu com o povo que está no deserto? Aconteceu isso, isso e isso. Ah, você sabia que esse povo, o pão que eles comem cai do céu? Tudo eles falavam. Então Raabe ficou atenta. Isso também traz para nós a realidade de que nós precisamos ficar atentos às coisas de Deus. Alimentarmos a nossa fé através das coisas de Deus. Por que a fé de Raabe foi gerada ali? Ela estava ouvindo falar sobre as coisas de Deus. E às vezes eu e você perdemos tanto tempo ouvindo coisas que não vão nos edificar, não vão edificar a nossa fé. Não vão fazer com que nós possamos andar melhor, não vão fazer com que nós possamos estar até ensinando a outras pessoas. Então Raabe existe na história para mostrar de que Deus é Deus de improváveis. Se você acha que Deus não pode te usar, eu quero te dizer que Deus pode e vai te usar. Basta apenas você dizer, eis-me aqui. Que a história de Raabe, uma história de uma mulher que vivia em pecado, com um e com outro homem. Não acredito eu que ela gostasse do que ela fazia. Não acredito, como eu não, particularmente isso é uma opinião minha, amadas. Eu não acredito de que nenhuma mulher que viva nessa vida tenha prazer de verdade. É a forma em que ela encontrou de ter o dinheiro dela, de ter às vezes até um dinheiro mais fácil, mas é sofrido. Mas em meio àquilo tudo que ela estava vivendo, quando ela começou a ouvir que havia um Deus que fazia coisas impossíveis acontecer, eu acredito de que começou a gerar dentro dela o pensamento, Ele pode mudar minha vida, Ele pode me alcançar, eu posso ser alcançada por Ele. Sabe por quê, amado? Senão ela poderia ter dito, não, pode me deixar aqui, não precisa me levar, eu não quero ir com vocês, mas ela quis ir com eles. Ela quis ter a vida dela mudada. Então, que essa história possa brotar no meu coração e no seu coração. O desejo de saber que Deus usa coisas improváveis, pessoas improváveis, até para nos ajudar. Sabe, você pode passar por uma circunstância de dizer, eu não imaginava nunca que seria essa pessoa que iria me ajudar. Essa história existe para que eu e você possamos olhar com os olhos de amor para todas as pessoas. Minha irmã, em nós habita o amor de Cristo. E eu preciso, com o meu olhar, não ser apenas o meu olhar, mas sim olhar para os outros com o olhar dele. Eu preciso que as minhas mãos sejam as mãos dele. Eu preciso colocar com que a minha voz seja o veículo que ele vai usar para que o amor dele seja expandido. Eu preciso que o meu coração seja o coração dele. Eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de amor. Eu preciso olhar para elas com um olhar de que eu não vou desistir delas. E você que está me ouvindo, minha irmã, nós, nesse grupo, não queremos desistir de nenhuma de vocês.
Nós estaremos aqui sempre para falar do amor de Deus, para ensinar sobre as mulheres que estão aqui na palavra de Deus. São muitas mulheres, viu, minhas amadas? Existem até algumas pessoas que dizem que Deus não usa mulheres. Deus usa mulheres, sim. E como usa? A primeira pessoa que viu Jesus quando ressuscitou foi uma mulher. E ele pediu a ela, mandou ela ir. Ele a mandou ir e anunciar aos discípulos e a Pedro que ele tinha ressuscitado. As mulheres acompanhavam o Mestre na sua caminhada aqui na terra. Então, existe um Deus que ama a nós mulheres. Ele nos ama. Ele nos chama de suas princesas. Ele nos chama de a sua noiva. Ele nos chama de filha amada. Se você não tem sido amada por alguém, saiba que Deus te ama. Se você queria que alguém morresse de amor por você, saiba que Jesus morreu de amor por você. E esse grupo está se levantando. E esse grupo de estudo está começando para criar em nós mulheres mais fortes, mulheres decididas, mulheres determinadas, mulheres que decidem ter um posicionamento. Esse termo vocês vão me ouvir falar sempre, um posicionamento. Eu e você precisamos nos posicionar como essas filhas de Deus, filhas amadas do Pai. Filhas que vão entender quem são em Cristo. Filhas que vão amar as outras mulheres também. É dito pela sociedade que mulher tem inveja de mulher. É dito pelo mundo de que nós mulheres nos vestimos para as mulheres, porque nós queremos competir com as mulheres. Não aqui, amadas. Aqui está se levantando um grande exército de mulheres diferenciadas. Mulheres que serão a cada dia plantadas e enraizadas na palavra de Deus. E juntas vamos crescer. E juntas seremos um exército que faremos diferença. Eu sei que nesse grupo temos amadas irmãs de todos os lugares do Brasil. E nós somos esse exército de Deus. Cada uma no seu local, cada uma na sua residência, cada uma na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade. Se levantando como uma soldada, aonde obedece o general que é Cristo. E que nós estaremos a cada quarta-feira estudando sobre uma mulher. E será levantada a cada quarta-feira mais fortificadas, mais firmadas na palavra de Deus, mais alicerçadas em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quis vir de rosa, não porque é outubro rosa, mas é porque é uma cor que é bem clara para nós. Vim de pérolas, colar de pérola, porque eu amo pérola, por causa da história de como uma pérola é formada. Eu vim aqui para te dizer, tu és amada do Pai, tu és especial. Não importa o que você fez no passado, e se você estiver errando agora, nesse exato momento, não importa porque você esteja errando, desde que você decida a se tornar uma mulher diferente, uma mulher melhor, uma mulher nativa por Deus. Eu te convido a se alistar nesse exército de mulheres fortes. Eu te convido a se aprofundar junto comigo na palavra de Deus. E eu te convido a ser essa filha de Deus que vai fazer a diferença por onde você passar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua casa. E que toda a sabedoria do alto venha sobre cada uma de nós. E que sejamos realmente um exército que desejou se aprofundar em Deus e receber a sabedoria do Pai para vivermos aqui na terra. Na próxima quarta teremos uma outra mulher para estar estudando, mas vou pedir para que você anote perguntas sugeridas para o estudo e a gente pode depois falar sobre essas perguntas, ok? Primeira pergunta: por que a vida de tantas mulheres que não pertenciam a Israel está registrada na palavra de Deus? Vou repetir. Por que
A vida de tantas mulheres que não pertenciam a Israel está registrada na palavra de Deus. Segunda pergunta: essas mulheres poderiam ser salvas mesmo nos dias do Antigo Testamento? Essas mulheres poderiam ser salvas mesmo nos dias do Antigo Testamento? Terceira pergunta: como podemos explicar o fato de que Raabe conhecia Deus verdadeiramente? Como podemos explicar o fato de que Raabe conhecia Deus verdadeiramente? Quarta pergunta e última: qual foi o prêmio da sua fé? As boas obras recebem sua recompensa? Quarta e última pergunta: qual foi o prêmio da sua fé? As boas obras recebem sua recompensa? Você vai responder essas perguntas no grupo do WhatsApp. E lá a gente vai estar conversando. Até a nossa próxima quarta-feira. E que a graça do Senhor, a paz do Senhor, seja com cada uma de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.